Olá, tudo bem? Parte 6 do livro A Hora do Adeus. Capítulo 11. Grave comprometimento. Encontrávamos agora em um cemitério, onde apenas umas 10 pessoas davam adeus ao Roberto. Se na parte física eram poucos, na parte espiritual eram tantos que para nos aproximarmos tivemos de vencer a multidão. Quem é ele, Henrico? Um matador profissional, um homem que se alimentou de ódio. É inacreditável o que fazem os sanguinários profissionais. Como pode um ser humano chegar a matar 200 pessoas? Levei um susto. Pelo amor de Deus, o que fazemos aqui? O que estamos fazendo aqui? Pensei que o Luiz Sérgio, que conheço, gostaria de contar aos seus leitores o que acontece com um espírito tão comprometido como o de Roberto. E ele onde está? Aí vemos apenas o seu corpo físico, se assim podemos chamar. Há um corpo deformado por várias perfurações à bala. Se você aguçar sua sensibilidade, vai encontrar o espírito de Roberto. Eu tudo fazia para vê-lo, mas a minha curiosidade não me permitia enxergá-lo. E quando consegui, levei outro susto. Roberto apresentava um corpo físico forte, musculoso, com mais ou menos 1,80 m de altura. Ali, enliado ao seu físico, havia uma massa espiritual disforme, que rugia de ódio. Henrico, como pode isso acontecer? Roberto perdeu a forma espiritual. Então o espírito retroage, indagou Plácido. O espírito de Roberto jamais perecerá, pois Deus o criou uma chama eterna. Entretanto, a sua veste, o perispírito, foi sendo rasgada a cada ação má cometida, respondeu-lhe Henrico. E como ele vai andar? Não vejo suas pernas nem seus pés. Irmãos, quando estamos encarnados, o perispírito serve de intermediário entre o espírito e a matéria, transmitindo ao espírito as impressões dos sentidos físicos e comunicando ao corpo as vontades do espírito. Quando morre o corpo físico, o perispírito dele se desprende, mas continua servindo ao espírito, pois é como seu intermediário para com os planos espiritual e material. Sendo o perispírito maleável, as ações do espírito são nele refletidas. Não esqueçamos que Roberto levou à morte física mais de 200 pessoas. O seu espírito a cada má ação foi violentado, chegando a condições que se encontra hoje, totalmente disforme. Para reencarnar, um laço fluídico, que é a expansão do perispírito, liga-se ao óvulo fecundado e vai dirigindo a formação do corpo físico. No caso de Roberto, a cada ato indigno, o seu perispírito foi deformando-se. Ao reencarnarmos, muitas vezes voltamos com algumas lesões no perispírito, que no corpo físico se refletirão como doença ou deformidade. À medida que vivemos a moralidade no corpo físico, vão sendo repercutidas no perispírito as nossas boas ações. Com Roberto deu-se o contrário, ele só plantou ódio no seu perispírito e hoje nem forma tem. Nós somos os arquitetos dos corpos físico e perispiritual. Deus criou o espírito imortal, mas se este não se tornar bom, terá de sofrer as consequências dos seus atos. Com a explicação de Henrico, pudemos melhor divisar uma forma ovoide, gosmenta, lutando para voltar a ocupar o seu espaço junto ao corpo físico. Mas, cada vez que tentava, as energias do duplo, como um esmeril, queimavam-lhe ainda mais a massa perispiritual. Era uma luta do hóspede indesejável para o corpo físico e o duplo, amigo do físico, era seu guardião implacável. E o espírito doente, atordoado, pois nunca procurou Deus quando no corpo físico, agora não compreendia os fatos. Alguém fez uma oração, mas aquele homem que se orgulhava da sua coragem e tinha sede de sangue, trancafiado no túmulo da dor, nem sabia pedir socorro. Os fios que ligam os corpos embaraçados não tinham condição de se acomodar. O comprometimento de Roberto para com a lei de Deus era enorme. Deus cria sem cessar e Roberto matava os seus filhos, aquele espírito tão mau que se orgulhava de tirar a vida dos seus semelhantes. Ali jazia inerte, sem saber como libertar-se. Agora que a laje do túmulo iria prendê-lo,
Muito mais. Aproveitando o conhecimento de Henrico, indaguei. E os centros de força que ficam no perispírito, o que foi feito deles? Luiz, os centros de força têm a função de captar os fluidos espirituais, ou fluido universal absorvido sob a forma de fluido vital. Circula por esses diversos centros de força, canalizando segundo o padrão vibratório de cada pessoa para as rodas energéticas que se encontram no duplo etérico, e estas o distribuem para os órgãos que dão vitalidade ao corpo físico. Quando a nossa mente, por atos contrários à lei divina, prejudica essa harmonia, o perispírito sofre agressão e vai se deformando, porque a ação desequilibrante atinge os centros de força. No homem embrutecido, eles se desajustam, vivendo o corpo físico quase totalmente das reservas energéticas do duplo. Os centros de força vão compensando um ou descarregando o outro, enquanto o espírito desequilibrado vai cometendo seus desatinos. Quando chega o desencarne, o perispírito está deformado, as chamadas pás dos centros de força apresentam-se tão danificadas que dificilmente podemos divisá-las. Deus é quem está castigando Roberto? Claro que não, ele é quem não aproveitou o tesouro da reencarnação e usou mal a sua mente, destruindo tudo o que Deus planejou para ele. O espírito de Roberto debatia-se como se estivesse sem ar. Podemos ajudá-lo? Perguntei a Henrico. Não, para cuidar dos ovoides há irmãos qualificados e também de alta elevação. Só esses espíritos têm condição de prestar ajuda a doentes como Roberto. E esses inúmeros espíritos que estão esperando por ele? São as suas vítimas, mas no dia em que o Roberto puder sair de junto do corpo físico, eles nem o verão. Será uma ação tão rápida dos técnicos que eles, coitados, guardarão o túmulo por muitos dias até perceberem que Roberto foi levado para a chamada colônia de segunda morte. Segunda morte? Explique-nos, sim. Roberto foi assassinado e seu corpo material ficará na terra. Voltará ao pó, mas ele era tão escravo do corpo físico que quando for retirado sentirá como se tivesse morrido outra vez. E buscará desesperadamente o físico como se esse fosse o seu dono. Existem mais casos como o de Roberto? Existem, mas graças a Deus não são tantos os que deformam o seu perispírito como vemos o de Roberto. Olhei a família que dali se retirava e ainda fitei aquele espírito, temido até pelas autoridades, todo enrolado, mas parecendo um limar. Busquei seus olhos e constatei que sua cor era meio esverdeada, mas continham tanto ódio que baixei a cabeça e orei. A boca imensa apenas compunha aquele disco informe. Como pode um ser deformar o seu perispírito dessa maneira? Quanto tempo ele aí ficará? Indagou Pamela. Até dispersar um pouco mais seu fluido vital, respondeu Henrico. Entretanto, os socorristas o ajudarão nessa tarefa. Fui saindo, era demais para o meu espírito. O movimento no plano físico era pequeno, mas na espiritualidade era imenso. As vítimas daquele homem, verdadeiras feras, buscavam-no com ódio. Lembrei-me de o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 9, item 9. Bem-aventurados os que são brandos e pacíficos. Em seu frenesi, o homem colérico a tudo se atira, à natureza bruta, aos objetos inanimados, quebrando-os porque lhe não obedecem. Ah, se nesses momentos pudesse ele observar a sangue frio, ou teria medo de si próprio, ou bem ridículo se acharia. Se ele tivesse tentado praticar a caridade, sua vida seria outra. Henrico demorou a sair de perto de Roberto. Eu, porém, adiantei-me e procurei outra capela. Capítulo 12. O peso do orgulho e do despotismo. Como sempre, o bate-boca era normal. Até risos eram ouvidos ao lado do corpo. Em uma sala estavam os comes e bebes, nem parecia enterro e sim uma festa. Os filhos de Laurindo choravam muito, assim como a sua esposa. Entretanto, os ditos amigos contavam casos. Riam e de quando em vez iam abastecer-se de comidas e refrigerantes. No plano espiritual, pelo menos uns 2,80 metros separavam o perispírito de Laurindo do seu corpo físico.
Era como se ele estivesse em um mezanino, só que deitado em uma cama sendo tratado, enquanto o corpo coberto de flores era velado pela família e pelos amigos. Mesmo já separado do físico, Laurindo ainda dependia dele, pois estava ocorrendo o desligamento. Fixando bem o olhar, fui vendo que os fios que ligam o corpo perispiritual ao físico são uma expansão do perispírito. Quando ocorre o desligamento, estes fios voltam um a um para o seu real dono, o corpo perispiritual. Estando o espírito em desequilíbrio, há uma dificuldade imensa em ocorrer esse retorno, e o espírito sofre até que se complete o desligamento. Isto é, até que ocorra a volta de todos os elementos que pertencem ao perispírito. Laurindo, que aparentava tranquilidade, sofria como se estivesse sem ar, pois os fios me pareceram embaraçados. Nisso entram os meus amigos e começamos a orar, tentando ajudá-lo. Esse come e bebe, perturbando a família. Henrico. A família não, pois ela está também participando da festa. A Laurindo, sim, porque ele está se sentindo asfixiado, custando-lhe alçar voo. Hoje em dia, até jantares são encomendados pela família como gentileza aos amigos, para que ninguém sinta fome durante o velório. Você acha certo, Henrico? Quem sou eu para dizer não? O nosso trabalho não é criticar e sim esclarecer. Quem come ou serve algo na capela é dono de sua consciência. O que está me preocupando é que agora a capela está lotada. Mas vamos ver daqui a pouco. E como Henrico tinha razão, logo que a noite chegou, a família foi ficando sozinha. Interessante isso, poucos têm condições de passar a noite acordados. E apenas a família sofrida vela o corpo, pois os ditos amigos sentem sono. Mas é duro passar a noite toda velando um corpo inerte. Não, Luiz, não é corpo que precisa de companhia, e sim aqueles que estão sofrendo muito. Infelizmente, poucos têm a coragem e o desprendimento para praticar um ato tão nobre de fraternidade. Até às 10 da noite ainda ficam, depois disso, não conseguem. O sono para muitas pessoas é como o ar. Se lhes falta, sentem-se mal, e para outros, só o fato de estarem ajudando já lhes é gratificante. Reparei a viúva, os filhos e mais um senhor. Só eles ali ficaram na fria e triste capela. Para Laurindo foi ótimo. Depois que o silêncio se fez, ele conseguiu livrar-se do corpo físico e quando isso ocorreu, cerrou os olhos e adormeceu. Junto aos seus encarregados espirituais do cemitério, oramos a noite toda. As velas iam se gastando, mas as nossas orações eram jatos de luz sobre o corpo do perispírito de Laurindo. Bom será o dia em que todas as criaturas puderem compreender a grandeza da prece e mantiverem conduta digna em uma capela. Olhei o perispírito de Laurindo e percebi ser ele grosseiro, porém muito menos grosseiro do que o de Roberto. Por isso, mesmo desencarnado, estava imantado dos elementos do mundo físico, sendo essa a causa de não conseguir alçar voo. Perguntei aos meus amigos: o que Laurindo fez? Como ele era no corpo físico? Avaro, trapaceiro, violento, vivia agredindo os outros com palavras, pois se julgava daqueles que não levam desaforo para casa. Era duro com a família, chegava a ser mesquinho, cobrando tudo dos filhos. A mulher, coitada, não tinha direito a nada. Então ele não foi um homem mau? Somente cri-cri, não é, Henrico? Indaguei. Sim, ele não matou ninguém, nunca roubou, mas levou a tristeza e a preocupação a muitos corações. No trabalho perseguia os colegas e era delator das faltas alheias. É por causa desse apego às coisas terrenas que ele, agarrado à matéria, está encontrando dificuldade em se ver livre do corpo físico. Apesar de já estar separado do corpo de carne, ainda tem os fios ligados ao físico. Fiquei olhando os dois corpos e pensei como é triste o avarento. Ele não dá sequer amor à sua família, julgando que isso o enfraquece junto aos filhos. Aquele senhor que ora tinha os olhos cheios de lágrimas, agora questionava: por que não me dediquei à família que tanto amo?
Por que não tive coragem de lhes dizer o quanto eu os amo? Por que eu julgava tanto que eles só gostavam? De tudo eu reclamava. Sentia-se a pior das criaturas quando sua esposa começou a recordar as horas que ele era bondoso, preocupado com os filhos, e aquele corpo físico velado com amor, como que expulsou as ligações que não tinham mais valor para ele. O respeito daquela viúva era grande para com o marido, mesmo tendo ele sido tão bruto para ela. O corpo inerte de Laurindo fez calar aquela voz tão dura, mas os lábios de uma mulher digna companheira lhe cobriram com o manto do amor e do respeito. Falei para o grupo. Tenho horror de homem que se julga. O dono da esposa só sabe gritar com ela, procurando desmoralizá-la a cada momento. Acho que aquele que se julga com o direito de viver humilhando alguém é um infeliz, pois não sabe respeitar o seu próximo. Às vezes presencio homens tratando a esposa como se ela fosse débil mental. Fico com muita pena. Ele se julga amado e respeitado, mas no fundo a mulher só lhe dedica companheirismo e amizade. Há muito as suas grosserias mataram o seu amor. As mulheres, na sua totalidade, anseiam por delicadeza e educação. Bravo, está romântico, brincou Plácido. Eu apenas sorri. Quando presencio esses fatos, sinto vontade de me materializar para falar com esses tiranos domésticos que fazem que suas famílias e seus subordinados lhes sofram o peso do orgulho e do despotismo, como se quererem desfarrar-se do constrangimento que fora de casa se impõe a si mesmos, não se atrevendo a usar a autoridade para com os estranhos que o chamariam à ordem. Acham que pelo menos devem fazer-se temidos daqueles que lhe não podem resistir, e vaidecem-se de poderem dizer aqui mando e sou obedecido, sem lhes ocorrer que poderiam acrescentar: e sou detestado. O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 9, item 6. Defensor das mulheres, Luiz? Não, Plácido, defensor da paz. Esses homens doentes da alma que gostam de gritar com os outros só levam o desespero ao coração do seu próximo. Esbofeteiam filhos e vivem a agredi-los. Terminada a tarefa, Henrico convidou-nos a visitar outro lugar. E dali saímos. E aqui eu vou encerrando a parte 6. No próximo a gente volta, continua. Até mais.